Sejam muito bem-vindos à Bienal de Rodovias 2026. Meu nome é Renata Lacerda e eu teria o prazer de liderar esse painel com vocês sobre consensualismo, gestão das concessões, o que manter daqui para frente? E para responder esta pergunta, nós estamos aqui com um time de gigantes que vão trazer aqui as diferentes perspectivas do ecossistema regulatório. Teremos aqui a companhia da Procuradora-Geral do Estado de São Paulo, doutora Inês Coimbra, muito bem-vinda. O secretário da SESEX Consenso, Tribunal de Contas da União, Nicola Cury. O procurador-geral da NTT, Rafael Fortunato, muito bem-vindo. E o diretor do Grupo Eco Rodovias, Eduardo Jacob. Agradeço a todos aqui pela presença e pela disponibilidade para a gente discutir um tema tão relevante aqui para o nosso setor de infraestrutura, concessões de rodovias. O consensualismo, ele tem se mostrado nos últimos anos como um tema que ganhou um protagonismo dentro do setor para destravar investimentos em contratos complexos de infraestrutura. E mais do que isso, né, trazer novos investimentos aqui, solucionar contratos que já estavam de longa data com problemas, trazendo aqui também uma grande preocupação não só do setor de infraestrutura, mas também do governo aqui, pautado especialmente pela continuidade da prestação de serviço público e no interesse público, mas, sem dúvida nenhuma, com um pilar que é a questão da segurança jurídica. E antes até da gente tratar desse tema aqui, do que manter daqui para frente, a gente precisa dar uma olhada também numa pergunta que nos traz aqui, o que faz a gente estar hoje aqui nesse palco é, se o consensualismo que a gente tem vivenciado aqui, ele é uma mudança estrutural na gestão de concessões, ou se ele é uma resposta circunstancial para desafios específicos. Eu vou começar, Nicola, com você, ouvindo um pouco sobre a perspectiva do Tribunal de Contas da União, né, que tem feito grandes discussões e tem participado, tem sido um protagonista relevantíssimo aqui, junto com as concessões, com as agências reguladoras, enfim, buscando aí esse diálogo constante. Quais seriam os casos ou os momentos em que o consensualismo já provou que funciona de verdade, Nicola? E o que esses exemplos nos ensinam sobre como avançar nessa direção? E para quem está aqui hoje nos assistindo, que ainda tem dúvida de que o consensualismo ele veio para ficar, qual seria o argumento mais forte que podemos trazer aqui para mostrar que estamos diante de uma mudança definitiva, né, na forma de gerir contratos de parceria público-privada? Bom dia a todos. Primeiro, agradecer pela gentileza do convite. Para nós do tribunal é uma alegria poder participar e falar um pouquinho da atuação da Secretaria, da SEX Consenso, mas também destacar a participação nesses debates da nossa área especializada em auditoria, sempre participa, né? Então, tem um background de décadas de auditorias e trabalhos no setor, que é levado em conta também nos debates dentro da SEX Consenso. Eu queria iniciar minha fala, eu vou dividir ela em 3 momentos. A primeira é uma frase que eu costumo falar muito, repetir muito, na verdade, uma frase do Einstein, que a felicidade não é a ausência de problemas, mas sim a capacidade de lidar com eles, né? E aí a provocação que eu faço é em que medida o Estado, no Brasil, né, aqui, governo, Estado, União, município, nesse pacto federativo com emoção, animado, né, tem capacidade de resposta para os problemas do dia a dia dos contratos. E
em alguma medida, quando a gente olha para o histórico de judicialização e de não concretização dos contratos e das políticas públicas, é um ponto de atenção, digamos assim, não só em infraestrutura, mas muito também em infraestrutura, tanto na dimensão das obras públicas quanto na dimensão dos contratos de concessão e parceria. A gente não tem um histórico muito bom de entregas efetivas em muitos casos, então muitos problemas surgiram. Por outro lado, o Brasil ele foi um grande ator, por exemplo, nas concessões, né? Rodovias é um exemplo disso. Então é natural que seja um processo de evolução contínua, as etapas mostram isso de modo geral, né, ao longo, por exemplo, da NTT, mas ainda assim, será que o Estado tem uma boa capacidade de resposta para os problemas e para fazer com que as entregas aconteçam de modo mais estruturado para a sociedade? Esse ponto de interrogação traz um problema em si já, né? É difícil a gente afirmar que o Estado tem uma boa capacidade de resposta em regra para resolver problemas complexos. E daí vem a ideia, e no segundo ponto que eu queria abordar, que é a própria previsão do nosso CPC, que fala que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Então veja, será que é uma faculdade do gestor? Será que é uma faculdade do Tribunal de Contas? Será que é uma faculdade do poder público em geral? É uma faculdade, é uma escolha livre, discricionária, de buscar tentar resolver os problemas de modo dialogado? Será que dentro do princípio da eficiência já não há uma obrigatoriedade de tentar resolver de modo mais eficiente os problemas, voltando para o ponto 1 da capacidade de resposta do Estado, que obriga o poder público a dialogar para resolver problemas? Ou o poder público sempre vai buscar resolver o problema sem dialogar? Tudo bem que já existe contraditório, ampla defesa, mas não é desse diálogo que eu estou falando. Isso já é obrigatório, já é o feijão com arroz das decisões, tem que ser cumprido, senão gera inclusive nulidade. Mas em que medida o Estado tem uma abertura maior para mais diálogo, mais escuta, para uma construção mais participativa? E veja, o TCU tem a resolução 315 de 2020, que diz lá que antes do processo ser enviado ao relator, a área de auditoria ouve o gestor sobre a proposta que pretende fazer. Já é uma escuta adicional, não é contraditório para a defesa ainda. Haverá oitiva, né, posterior, caso seja. Mas veja, é uma própria proteção institucional para um eventual erro na decisão. Quando você escuta, você diminui o seu erro institucional na tomada de decisão. Porque se tem algum problema, um exemplo, um edital de licitação que é publicado, se alguém vê um problema e te avisa, na impugnação do edital, a transparência, o diálogo, essa abertura permite que o poder público corrija eventuais caminhos que podem não ser o melhor e não tenha sido percebido por aquele que vai tomar a decisão. Então, ampliar a escuta, ampliar o debate não é uma faculdade, na minha visão. Agora, qual o limite, qual a forma, né? Mas optar por não ouvir, para mim, não é opção. Isso já faz com que o caminho dos debates, buscando soluções consensuais, entrando aí na terceira vertente do que eu queria abordar, para mim é um caminho sem volta. Formatos, formas, não é uma temaqueria que hoje praticamente não tem mais, não é um iogurte frozen que alguns sobreviveram, mas em algum momento da nossa história tinha um em cada esquina, né? Eu acredito que é algo que é um caminho sem volta, logicamente, em formatos diferentes, respeitando as peculiaridades de cada um. Vejam, como estruturar uma área que busque soluções dialógicas dentro de organizações públicas que tradicionalmente resolvem, respeitando o contraditório e ampla defesa, mas de modo imperativo, de modo impositivo, nas prerrogativas que a própria administração pública muitas vezes tem. Não é trivial, é uma mudança de cultura, é um processo de longo prazo, mas veja, a gente hoje ouve e vê vários tribunais de contas debatendo o assunto, Ministério Público de vários estados debatendo o assunto, né? A Procuradoria de vários estados, o doutor Inês também debatendo o assunto. Então, volto a dizer, e aí um ponto que eu acho que o TCU teve também uma relevância, além dos casos concretos de rodovias, por exemplo, quando a gente pega para analisar, seguramente bilhões de reais em duplicações de rodovias foram destravadas nas soluções que foram debatidas e construídas e homologadas pelo tribunal, mas pelas partes, debatidas e construídas pelas partes, o TCU interveniente, isso é importante destacar. Mas vejam, os resultados dos casos concretos são muito impactantes e talvez não fossem possíveis por outro modo que não o modo dialógico de construir a solução. Talvez a gente ficasse mais uma década disputando arbitragens, ações judiciais, e a gente começa a ter agora casos concretos de duplicações já realizadas, em poucos anos, em vários casos, especialmente nos primeiros casos, casos da Eco 101,
o caso da Fluminense, agora está com serviço de execução, o caso da MS Vias, enfim. Então, aqueles primeiros casos que havia ali uma dúvida em que medida os resultados vão surgir, me parece que muito concretamente já demonstram que trechos duplicados, que só seriam duplicados daqui a 6 anos, já estão prontos. No melhor cenário de não acordo, esses trechos ficariam prontos daqui a 6 anos. Eles já estão duplicados. Então, os resultados são muito impactantes. E aí, para concluir, ah, eu acho que a iniciativa do tribunal, que além dos casos concretos, tem algo muito maior, que é trazer para a agenda do dia o debate do tema da consensualidade. Isso aconteceu. É inegável que isso aconteceu. Lógico que com um debate muito intenso, inclusive no âmbito de uma DPF no Supremo. Então, mas é um tema que está. O debate sobre a consensualidade da administração pública está na ordem do dia e eu acho que o tribunal teve aí um mérito relevante de ajudar a trazer esse tema. Não foi ele que criou, não foi ele que. Né, isso já vinha sendo debatido em vários ambientes, mas o fato do tribunal ter criado a secretaria acabou trazendo esse debate para a ordem do dia. E aí, para concluir, vejam, a palavra convence e o exemplo arrasta, né? Tem um ditado que diz isso. Hoje a gente tem, por exemplo, a NTT criou a Compor, né? O Rafael Fortunato vai poder abordar. A Anatel está criando agora uma Câmara de Mediação, né? Veja, agências reguladoras que foram das pioneiras ali no debate, perceberam que tem problema que não se resolve impositivamente, porque esse imperativo vai levar 10, 15, 20 anos judicializado ou numa arbitragem, tentando resolver, às vezes, sem conseguir. Então, será que não tem uma outra forma de fazer? Tribunais de Contas, Procuradoria, Ministério Público. Então, eu acho que a palavra convence e o exemplo arrasta. A gente tem hoje um exemplo de resultados muito concretos que faz com que, me parece que a consensualidade da administração pública seja um fato consumado em formatos que precisam ser aprimorados, mas naturalmente para mim é um caminho sem volta. Volto a dizer, e aqui eu não estou falando de modelo CSEX consenso, eu estou falando de consensualidade da administração pública. Para mim é um caminho sem volta, não é uma modinha. Né, não, excelente. A gente enxerga também até com o que foi construído até agora, que além de colocar esses investimentos de maneira mais rápida em prol do interesse público, também é encerrar disputas de longos anos, né? Sem dúvida nenhuma, que tem o seu dispêndio, que tem o seu custo, né? A gente enxerga que uma discussão longa, ele não só não entrega investimento para os usuários, enfim, para a sociedade como um todo, como afasta também investidores, né? E ninguém quer ter discussões por tão longo tempo. Eh, um outro uma outra vertente aqui, além dessa sua visão, Nicola, que você trouxe, a respeito, da governança aqui, da fiscalização, da segurança que é ter, um tribunal de contas ali, eh, olhando para o consensualismo, e tentando, também construir essa solução dialógica, a gente percebe também a mudança dentro do ambiente, regulatório. E e isso foi muito relevante aqui, para a NTT, e eu gostaria até de ouvir, Rafael, aqui um pouco, porque, a NTT foi fundamental nessa construção, junto com as concessionárias, junto com o Tribunal de Contas, com o Ministério dos Transportes. Existe ali, uma preparação, a gente nota que, assim, todos se prepararam, assim como as concessionárias se prepararam para esse diálogo, para construir essa consensualidade, a gente se surpreendeu também quando se deparou com o serviço público também tão preparado e buscando sempre inovar, porque mesmo depois das soluções construídas, como o Nicola trouxe, a gente também percebeu assim que isso não parou. Opa, a gente tem problema aqui. O que, que a gente está fazendo aqui no meio do caminho? Enfim, o que, que a gente está construindo com tudo isso? O que, que precisa melhorar daqui para frente? Mas a gente percebe também que, mesmo de onde nós estamos hoje, quando a negociação ela não chega num acordo, qual é o caminho percorrido pela NTT? A gente tá se deparando com isso. Nem sempre o consensualismo ele é possível. Ele tem que ser uma busca constante. Eu não tenho dúvida disso. Mas qual é o caminho que a NTT pretende percorrer aqui diante dessa situação? E o que, que esses casos nos ensinam sobre limites e as condições necessárias para que esse modelo funcione, né?
como que a agência ela garante, transparência nesse processo de negociação consensual, evitando uma percepção equivocada, que ao meu ver, de que acordos são feitos, nos bastidores, em detrimento dos usuários ou do interesse público? Renata, tudo bem? Bom dia. Bom dia aqui, meus colegas que estão compartilhando comigo esse momento especial. Bom dia a vocês, bom dia a todos. Faz 15 dias, eu fiz parte aqui de um evento também, nesse mesmo ambiente aqui do CEBIC, e era muito engraçado, Eduardo, porque ao meu lado tinha um professor de Direito Penal super famoso, enfim, e os alunos começaram a fazer flexão, começaram a fazer cambalhota, e eu falando sobre consenso. E eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou interter esse pessoal, né? O pessoal tá aqui dando cambalhota do lado e eu falando de consenso. Mas, na verdade, assim, a grande cambalhota que foi dada, ouvindo o Nicola falar, foi a cambalhota do nosso direito administrativo, né? A grande acrobacia que nós vemos é a mudança de postura do nosso direito regulatório, onde a gente sai, de fato, e a agência evoluiu muito nesses últimos 5 anos, onde ela deixa propriamente de uma regulação comando e controle, extremamente prescritiva, e passa a uma regulação muito mais responsiva, alinhada aos interesses da concessionária, da sociedade e da própria agência, né? A gente utiliza hoje uma pirâmide regulatória, onde talvez a sanção e a prescrição ao final, o uso da coerção, seja a última medida. E isso, de fato, é a grande cambalhota do direito administrativo. O Nicola acaba de nos deixar bem claro que o consenso ele não é uma modinha, ele veio para ficar. E dentro da agência reguladora, eu diria não só da NTT, mas da administração pública como um todo, Nicola, o consenso ele veio para ser paradigma. Ele, de fato, é a forma de pensar dominante dentro da administração pública hoje. A gente não quer mais brigar, a gente está cansado de briga, e talvez esse seja o momento de voltar às nossas raízes, às raízes do direito administrativo. E digo isso porque, lá atrás, o direito francês, quando firmou os primeiros contratos de concessão, esses contratos eram contratos de direito privado. Esses contratos eles não estavam eivados daquilo que se denominou posteriormente da supremacia do interesse público sobre o privado, que durante muitos anos foi confundido como um próprio autoritarismo do poder público sobre o poder privado, como se existisse ali de fato uma relação antagônica entre o poder público e o poder privado. A gente evoluiu muito, evoluiu ao ponto de entender, e aí eu cito palavras do professor Egon Bockmann e do professor Carlos Ari Sandfeld, para entender que nós não podemos tratar aquele que nos relacionamos dentro de um contrato de concessão como partes antagônicas, somos parceiros. É um parceiro público e um parceiro privado, e nós estamos construindo um contrato de parceria. E assim, esses professores desenharam um projeto chamado PPP+, lá na frente deu origem ao Programa de Parcerias de Investimentos, que vocês conhecem muito bem, e lá dentro a gente tratou do que seria um contrato de parceria, onde todos esses arranjos, sejam arranjos de concessão, permissão, autorização, estariam contemplados. Porque nós entendemos que o direito administrativo deve partir do pressuposto que as soluções devem ser construídas em consenso. E a nossa regulação evoluiu. A regulação responsiva ela também coloca no centro do debate o consenso. Então, hoje, a gente pode muito tranquilamente falar que a relação entre o parceiro público, o parceiro privado e a sociedade, ela se estreitou. Nós não olhamos mais vocês como inimigos e nós procuramos, como a Renata bem colocou, tratar os nossos conflitos hoje com consenso. Mas para isso, por óbvio, é necessário que nós tenhamos confiança, fidúcia. Eu acho que a gente precisa, e esse é um recado que eu queria deixar para vocês, resgatar a fidúcia na nossa relação. Seja a fidúcia que a concessionária tem com o poder público, seja o poder público com a concessionária. É só dessa forma que a gente vai eliminar a assimetria natural de informações que existe entre o que vocês sabem do projeto concessionário e do que, do lado da agência, a gente sabe do nosso contrato de concessão. Quando a gente sentar essa mesa de negociação, as nossas negociações serão tão melhores quanto mais fidúcia, quanto mais confiança entre os atores desse processo for construída. E eu te digo, Renata, dentro do Tribunal de Contas, para nós da agência reguladora, da NTT, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo tratar de problemas complexos de contratos estressados. Por quê? Nós entramos dentro de uma sala de UTI, dentro do TCU. Lá, eu tenho todos os equipamentos necessários para salvar aquele doente. O doente é o meu contrato de concessão.
um contrato de concessão que está morrendo. Mas eu tenho do outro lado dois médicos, vamos dizer assim, tentando operar uma cirurgia de coluna vertebral naquele contrato administrativo. Mas para isso eu tenho a sala certa para isso, eu tenho os equipamentos corretos para isso, e de lá eu consigo sair com muito mais tranquilidade com um consenso. E para isso, Nicola, eu acho que não só eu, mas todo mundo aqui tem muito a agradecer o trabalho que vocês fizeram, inclusive de ser benchmark para que lá na frente fosse criada uma compor na NTT, fosse criada a compor na ANA, fosse criado agora dentro da Anatel uma câmara de composição. Vocês capitanearam esse assunto e para a gente é muito mais fácil ser um gigante, ser um anão nos ombros de um gigante. E é muito importante essa relação que a gente trata hoje em dia. Mas a Renata fala sobre consensos que não deram certo. E aí, Renata, eu lembro do meu filho. Meu filho está com 1 ano e 3 meses e o tempo todo ele aprendeu agora a falar não. Não, papai, não, papai. E eu digo, pô, ele não sabe falar assim. Mas ele fala não à beça. Tudo para ele agora é não. Você vê que o não é tão poderoso que a gente consegue, uma criança de 1 ano e 3 meses consegue aprender mais facilmente o não. E o não ensina muito. Ensina nas nossas relações pessoais, mas ensina muito nas relações que nós estabelecemos dentro de um contrato de parceria, dentro de um contrato esse que nasce para durar 30 anos. Um contrato que é muito mais um casamento. Nós vamos brigar, nós vamos entrar em discussão, mas nós precisamos, primeiro, entender que o não ele foi poderoso na Sessex Consenso. Eu tive a oportunidade de participar de 2 Sessex Consenso, onde o resultado foi não, né, Nicola? E esse não nos ensinou a própria Sessex Consenso a rever o seu normativo, entender que talvez a gente precisasse maturar melhor o caso antes de levar para consenso. Ensinou a Agência Nacional de Transportes Terrestres que existem limites que devem ser obedecidos, limites da legalidade, limites da legitimidade, limites que devem ser estabelecidos pela agência reguladora para que a gente caminhe com segurança. Ou seja, a minha área técnica precisa ter segurança, o meu jurídico precisa ter legitimidade para conferir uma solução regulatória que muitas vezes caminha na fronteira entre o direito, a economia e a engenharia. Então não é fácil, mas o não ensina muito para a agência reguladora e com base nesse não, nós aperfeiçoamos os mecanismos de controle. Trazemos a transparência para dentro do debate jurídico. E eu nem me lembro da sua segunda pergunta. Que garantiria que afastaria a desconfiança de que não existe transparência no processo de consensualismo, quando os acordos são feitos fora da Sessex Consenso, Perfeito. nesse caso, né, afastando, levantando a dúvida a respeito do interesse público do usuário. Você tem alguma coisa ali Dentro da Câmara de Composição, a gente institucionalmente se coloca como mediador daquela relação. Quem negocia ali é a nossa área técnica e a concessionária, né, que vai tentar chegar a um acordo sobre soluções que não são propriamente, como eu disse antes, uma reformulação integral daquele contrato de concessão. Ou seja, aqui não é uma cirurgia de coluna vertebral, né? São problemas talvez menos complexos, mais pontuais, que a área técnica, em alguma medida, teria capacidade de enfrentar aquele problema, mas que dentro do conforto de se estar no ambiente de negociação e com a Procuradoria ao lado, consegue caminhar muito bem. Então, nós trouxemos a Procuradoria Federal para garantir esse ambiente de transparência, se colocar como um interlocutor mais racional, olhando os limites da legalidade daquele acordo. E para isso também, reforçando esse papel de transparência, porque aqui a gente não pode, tem que ser, na verdade, igual a mulher de César, né? Não basta ser honesto, a gente tem que parecer honesto o tempo todo. E a nossa Procuradoria Federal agora, a nossa cúpula, fará parte das câmaras de composição, ela integrará um agente, o Daniel Roque agora começa a fazer parte também, o nosso Pronaex, né, dos nossos acordos que serão vistos dentro da Câmara de Composição de Conflitos da NTT, isso tudo reforçando a legitimidade da Câmara, publicizando aquela decisão ao final, entendendo que, de fato, a sociedade ela precisa ser contemplada com transparência, com legitimidade. A gente precisa ter decisões justificáveis, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista técnico, e, ao final, pode ser que um dia o nosso
Tribunal de Contas da União olhe para aqueles acordos. E ele tem que olhar sabendo que dali a gente conseguiu extrair uma palavrinha mágica dentro da administração pública, que é vantajosidade. Ou seja, nós precisamos olhar aquele acordo e, ao final, construir uma solução que seja vantajosa, e não é para a NTT, é uma solução vantajosa para a sociedade, ao final. E eu acho que é isso, Renato, falei demais. Imagina. Não, foi muito Obrigado. bom. É bom, assim, vamos lá. Da sua fala, você traz o seguinte, entramos numa sala de UTI ali para fazer uma mudança Estrutural estrutural do do contrato de contrato. concessão. Quando isso não é possível no âmbito da SESEX Consenso, isso vai para dentro da agência e Nós incorporamos, uhum, né, parte daquilo que foi discutido, se pudesse ser tratado dentro de uma revisão quinquenal, uhum. iremos tratar. Tá? Isso, inclusive, já está sendo pensado com um caso específico que deu errado, e nós estamos tentando endereçar algumas medidas para isso. Ou seja, nós saímos daquele consenso, mas nós saímos com aprendizados, com Uhum. aprendizado daquilo. A discussão ela foi interessante, foi profícua. Talvez o consenso não tenha se realizado por N fatores. São muitas coisas que estão envolvidas naquela mesa, Sim. e para se chegar a uma solução, nem sempre você atendeu o interesse público de todos que estão sentados naquela mesa, mas necessariamente um pacote de serviços, um pacote de soluções, ele pode ser introjetado pela própria agência e pode ser endereçado, será endereçado, porque caminha dentro da legalidade do nosso direito administrativo e caminha dentro do que a agência já tem condições de fazer. Então, assim, são aprendizados valiosos, mesmo quando a gente tem o não. O não ele é importante porque ele joga luz para uma dúvida que se diz sobre o moral hazard e o próprio risco moral coletivo. Ah, todo mundo vai entrar ali, todo mundo vai sair com a solução desejada. Não é bem assim. Se não atender os limites necessários, nós estamos dando não, e demos não já 2 vezes. E continuaremos a dar não quando não atender o interesse público global, né, em seu todo. Então, é isso. Tá certo. E seja na SESEX, seja no âmbito da agência, fidúcia é tudo, né? Fidúcia é tudo. Seja nas nossas relações entre marido e mulher, com seu filho. Se você não trouxer a confiança para o centro do debate, fica cada vez mais difícil chegar a um acordo, né? Sem dúvida. E eu falo assim, até trazendo um pouco quando você falou da UTI, eu falei, ninguém entra na UTI sorrindo, todo mundo entra na UTI com medo. Mas é construída uma relação de confiança ali, né, para tentar construir o melhor cenário, pautado aí pela vantajosidade, sem dúvida alguma. A gente ouviu aqui a perspectiva federal, Inês, e eu gostaria de ouvir um pouco como que o Estado tem enfrentado isso. O Estado de São Paulo, ele é um ator relevantíssimo no setor de concessões de serviço público, e consensualidade a gente enxerga também lá dentro das estruturas do Estado de São Paulo, e eu gostaria de ouvi-lo a respeito das experiências que merecem destaques, e que aprendizados essas experiências no Estado de São Paulo elas nos trouxeram. E ainda, o que precisaria evoluir para tornar esse modelo permanente e institucionalizado dentro do Estado de São Paulo, e qual o papel da Procuradoria aqui, né? Como que a Procuradoria do Estado pretende contribuir para essa agenda? Bom, bom dia a todos. Queria agradecer o convite de estar aqui numa mesa tão qualificada e também de poder sentir calor depois de muitos dias, porque em São Paulo está impossível. E falo aqui com muito conforto, porque falo em nome da PGE, em nome do Estado, mas falo do trabalho que é realizado por uma equipe muito maior, muito melhor que eu estou vendo aqui alguns representantes, vejo o Guilherme, vejo o Carlos, vejo Caio, os que eu não vi, desculpa, porque a idade me limita um pouco, mas acho que um ponto de partida que talvez não seja importante esclarecer é que o consensualismo paulista ele não nasce da teoria, ele nasce de uma experiência prática. E quando eu ouço todas essas histórias, eu fico vendo que em São Paulo há bastante tempo a gente senta para negociar. Talvez sem ter chamado tudo por esses nomes, mas isso vem acontecendo porque ele nasce da necessidade de destravar execuções paralisadas. Então, a necessidade se impôs e o consensualismo paulista surge daí. E eu tenho
eu trouxe alguns pontos que me parecem que são importantes nessa trajetória, né. Um deles, tem a ver com o papel da PGE nisso tudo, que foi uma escolha, estrutural de colocar a advocacia pública desde o início nas modelagens contratuais. E isso fez muita diferença, porque isso produziu alguns efeitos e eu destaco 2. O primeiro que são contratos que se mantêm atualizados. Então, à medida em que a PGE vai trabalhando desde o início, ela também acaba internalizando as melhores práticas regulatórias quando trabalha na modelagem contratual. Contratos atualizados do ponto de vista regulatório, contratos atualizados com cláusulas que têm, por fim, prevenir conflitos. Então, quando a gente olha para o histórico dos nossos contratos, né, do portfólio de contratos do Estado de São Paulo, e as suas estruturações, a gente vê que a cada erro, a cada não, a cada problema, isso foi analisado e a gente busca refletir na próxima modelagem uma inovação. E um exemplo disso é a figura do Dispute Board, que surge através de um estudo profundo desenvolvido pela PGE, e é um instrumento de modernização contratual importante. E aqui, o Dispute Board ele tem se mostrado muito eficiente, mas especialmente em dois casos, em 2 situações, nos contratos, especialmente nos contratos greenfield, né, que tem uma fase, a incerteza é maior e a velocidade decisória é crítica. Então essa é uma questão onde esse instituto se revela bastante eficiente. E os contratos em fase crítica inicial com alto investimento e risco real de paralisação. Então, o Dispute Board está, por exemplo, previsto no nosso contrato do TIC. Está lá colocado. E um exemplo recente, um caso emblemático da aplicação desse mecanismo, se deu no contrato do Rodoanel. E o aprendizado foi interessante porque o Estado de São Paulo optou por um modelo de Dispute Board adjudicatório. E quando a gente foi aplicar, no caso Rodoanel, a gente perdeu. E perdeu o Dispute Board, né? Perdeu aquela posição ali, e o Estado acatou a decisão, e a decisão foi incorporada, adjudicada, portanto, o que me pareceu muito importante para a legitimação do Instituto e que revela uma maturidade muito grande do ente. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é a resolução que foi editada em 2024 pela Secretaria de Parcerias e Investimentos, porque eu li recentemente no Valor que a NTT tem feito, tem aplicado uma solução diferente para suas multas. E isso, né, isso foi uma coisa institucionalizada em São Paulo desde 2024, que o consensualismo, portanto, ele não fica restrito à fase de execução, ele está presente também nessa lógica do direito administrativo sancionador. Então, as concessionárias podem, por meio dessa nova estrutura, proceder ao que a gente está chamando de quitação não litigiosa, Renata sabe bem, das multas. E, a partir desse dispositivo, a quitação pode ser em dinheiro, por compensação de crédito ou por incorporação de investimento. Então, é trazer a lógica da consensualidade também para essa fase sancionatória. Com isso, a gente tem o objetivo de desgargalar um estoque de mais de 3.000 processos. Já há alguns acordos firmados com o uso desse instituto, desse instrumento, e tem se mostrado bastante eficiente. Lembrei disso por essa notícia que vi no Valor, e também para dizer que São Paulo já fazia quando a NTT está fazendo, né? A gente gosta de ser essa coisa da locomotiva do Brasil, é mais forte do que a gente.
Agora, nem tudo são flores, não é, senhores? Nem tudo são flores. Então, o que, que ainda virá? Renato, você pergunta quais são os desafios, o que, que a PGE poderia, no que a PGE pode contribuir, no que a advocacia pública pode contribuir. A resposta honesta aqui começa por alguns. Eu vou trazer 4 desafios que me parecem que estão na ordem do dia. O primeiro é, na hora da aplicação da consensualidade, uma certa desconfiança das áreas técnicas, que a gente ainda percebe. Uma desconfiança de que a consensualidade esvazie a competência das agências reguladoras. Uma desconfiança de que essa competência seja, de alguma forma, mitigada. E o risco é real, o que não significa que não tenha solução para isso. E me parece que a resposta está no design. Mecanismos consensuais precisam ser construídos com as agências e não sobre elas. Então, trazer as agências como atores centrais dessa construção me parece fundamental. A governança inclusiva aqui é o antídoto para esse risco. O outro risco, que foi dito aqui pelo Rafael um pouco, é o risco moral. E esse é muito, muito sensível para a gente, que é o perigo do incentivo perverso de que o concessionário descumpra deliberadamente o contrato ou a regulação, fazendo da consensualidade uma salvação premiada. E como que a gente mitiga esse risco? Porque esse é um risco real de acontecer e esse é também um risco que está na categoria, assim, tá num certo mito de quem desconhece o sistema. E a resposta para mim também está no design. A atenuante, por exemplo, da resolução da SPI a que eu fiz referência, exige o reconhecimento da infração. O dispute board não afasta a consequência do inadimplemento. Então, a consensualidade não pode ser leniência disfarçada, e esse é um cuidado que a gente precisa ter ao construir os nossos mecanismos. Gente, desligou o relógio, eu me perdi, viu? Só para... Então, tá bom. O terceiro desafio... Tempo livre agora, doutor Inês. Deu sorte aí, tempo livre. Nossa, não fala isso para advogado, pelo amor de Deus, Nicola. Pessoal aqui... Só para São Paulo. Não, gente, assim eu fico até emocionada. O terceiro risco, que é um risco que aqui a advocacia pública tem percebido, quando a gente vai fazer quando a gente vai participar da construção dos relatórios, das análises de relatório de vantajosidade, existe sempre aquele momento em que a gente avalia o risco judicial como pressuposto da vantajosidade. Vamos ganhar, vamos perder essa ação? Qual o percentual, qual a chance de ganhar ou perder? O que no Brasil é uma maldade perguntar isso para alguém, né? Mas tem uma questão de construção de um método e tem um problema que a gente percebe na nossa judicialização, a judicialização que diz respeito a questões regulatórias e a toda a parte de execução desses contratos de longo prazo, é que às vezes, e muitas vezes, o Estado ganha, mas não leva. Ganha, mas as sentenças são ilíquidas. Ganha, mas no final você não sabe direito o que você ganhou, e aí vai começar uma segunda discussão. Então, fazer fazer essa análise do risco judicial, ele tem sido um desafio. A gente está construindo, a PGE tem construído não só para a nossa consensualidade no âmbito regulatório, mas também nós abrimos outras frentes de consensualidade e a gente tem se debruçado com o apoio de outros saberes, então, com apoio de estatísticos, com apoio de economistas, com apoio de matemáticos. A gente tem tentado construir um método, porque aqui isso se revela importante pelo quarto desafio que eu coloco,
que é a ausência de uma metodologia ainda homogênea para essa construção dessa vantajosidade. Porque hoje cada operação cria seus próprios critérios, né? O que gera uma certa insegurança jurídica e pode abrir um flanco para um questionamento de órgãos de controle. A consensualidade nesses contratos em São Paulo, ela está muito avançada e muito bem incorporada, introjetada no âmbito da administração, da PGE, nas agências, nas secretarias responsáveis pela tomada de decisão do poder concedente, mas ainda caminha com uma grande inovação nos órgãos de controle, no nosso Tribunal de Contas. Então, essa ainda é uma conversa inicial. E essa metodologia para o relatório de vantajosidade, para fazer uma avaliação de vantajosidade, é um desafio que a gente precisa olhar para algum nível de homogeneidade, mas sem perder de vista que há especificidades nos contratos, nos serviços, nos setores, enfim. Então, também não é... Eu tenho consciência que não dá para fazer um checklist e é do que se trata, mas é preciso enxergar enxergar onde as coisas se aproximam, onde elas se afastam. E, bom, esses para mim são os desafios que se impõem agora. E chamo a atenção para mais um efeito que me parece que a gente precisa buscar de todo esse caminhar, que é a necessidade, assim como a PGE tem tentado absorver, olhar os contratos e os litígios, enfim, e tentar trazer para as novas modelagens cláusulas que atualizem, digamos, os contratos, as agências também precisam olhar para esse histórico e atualizar a sua metodologia de regulação. Então, a regulação precisa ser viva, e esse é um desafio imenso para as agências. O que eu quero dizer, quando a gente tem um processo de negociação, porque em algum momento houve dúvida, em algum momento houve um problema, em algum momento o contrato não foi capaz de resolver a questão, essa experiência, esse aprendizado precisa ser incorporado para a evolução da regulação. Não dá, perceba, não dá para a gente, daqui a não sei quanto tempo, tá fazendo mediação, tá fazendo acordo sobre problemas velhos. Então, a gente precisa aprender com o erro. Isso me parece que é uma imposição que a metodologia traz. Então, não só a gente vai usar o consensualismo para resolver o problema do dia, mas para aprender com esse problema e tentar melhorar o ambiente regulatório. Então, esse material precisa, portanto, alimentar a política regulatória. E, caminhando para o final, o que mais teremos, cenas dos próximos capítulos? Como eu disse, a experiência de consensualidade nos contratos de longo prazo no Estado de São Paulo é uma experiência que vem se construindo ao longo de muito tempo. E aqui na plateia tem vários atores que já, de alguma forma, participaram disso aqui e ali. E aí cumprimento a todos em nome da minha amiga Tarsila. Estava com saudade. E, enfim. Mas o que a gente tem percebido? A gente tem percebido que talvez seja a hora de institucionalizar, de criar uma normativa, um quadro geral, de talvez criar uma Câmara, de institucionalizar um pouco mais, porque a institucionalização ela traz um pouco mais de previsibilidade, ela melhora a governança e ela traz uma proteção também para o gestor, né? Dentro desse cenário. Então, hoje, a gente está fazendo, sei lá, a gente já tem várias experiências de acordo, mas cada um é um, isso talvez precise agora, acho que está na hora de nascer aí uma institucionalização disso,
Isso está no forno, então é apenas um spoiler, não posso dar maiores informações a respeito, mas a ideia é de mesmo institucionalizar, trazendo um pouco mais de governança, talvez um pouco mais de transparência e incorporando toda essa cultura de consensualidade, todas essas lições aprendidas ao longo dos anos pelo Estado de São Paulo. E essa estrutura precisa acontecer com a participação da advocacia pública, e é aqui que a PGE se mantém como um interlocutor importante para essa modelagem. E o que a gente pretende, portanto, para o futuro, são 2 os desafios. Institucionalizar, portanto, isso que a gente já faz, e a partir dessa institucionalização, criar uma metodologia de aferição do sucesso daquilo que está sendo acontecido e de capturar, de incorporar esse aprendizado na estrutura regulatória do Estado. É isso. Obrigada, Elis. Eu vejo que muitos dos pontos que você trouxe aqui para a gente, pontos de preocupação, também eram pontos de preocupação, alguns deles aqui também, pelo Tribunal de Contas da União, pela NTT, pelo Ministério também, da preocupação com a judicialização, porque mais do que conseguir resolver problemas e destravar investimento, trazer investidores, depois de passar pela consensualidade, é tornar isso perene, né? É tornar esse contrato sustentável do ponto de vista jurídico e do ponto de vista financeiro, né? A sustentabilidade desse contrato ela é fundamental. Lembro que na federal a gente tinha que assinar lá uma das cláusulas do acordo era que a gente não poderia judicializar. Sai, depois você discute. Vai ter uma encampação express aqui, vai ter que sair. E depois, se quiser discutir, discute isso depois, mas não pode mais atrapalhar aqui o interesse público, afinal de contas, você participou de todo esse processo, né? E a outra coisa também, pautada na questão da preocupação com risco moral, o processo competitivo, que foi algo construído aqui também para poder afastar um pouco essa preocupação. DB em São Paulo, a gente está vendo de fato nos novos contratos, gostaríamos de ver nos contratos antigos também, fica aqui nosso pedido para isso, né? E ao final aqui, um ponto que você deixou todo mundo aqui na curiosidade do que está no forno, né? Afinal de contas, queremos construir essa consensualidade com base nessa confiança e nessa sustentabilidade que a gente passou aqui. Obrigada pelas suas palavras. Agora eu gostaria de ouvir um pouco o Edu sobre a experiência que vocês tiveram aqui na Ecovias Capixaba, né, ainda na esfera federal. Passamos por tudo isso em São Paulo também, mas vamos lá, também fica à vontade. Na Compor Da também. Compor, enfim, aqui não falta experiência, né, para falar desses desafios da consensualidade, né? O que funcionou bem, Edu? Quais foram os principais desafios? O que mudou na relação da empresa com o regulador? E olhando para o futuro, o que ainda precisaria evoluir, segundo a sua ótica aqui, para consolidar esse modelo de consensualismo, a cultura das partes, o arcabouço jurídico, a capacidade institucional dos órgãos públicos e, enfim, todos eles juntos? Bom dia, Renata. Bom dia aos meus colegas aqui de painel. Queria agradecer o convite, agradecer a Karina. Dizer que falar depois desses
gigantes aqui, já é difícil ainda mais concorrer depois do almoço. O relógio está ligado, para a sorte de todos, e eu lembrei, Inês, aqui, o relógio tombando, na época da faculdade, eu sou mais antigo, tinha um professor que dava aula e colocava as fichinhas na janela. E aí um dia ele colocou as fichinhas na janela e foi começar a dar aula, e foi fazer a chamada. E aí bateu um vento e as fichinhas voaram. Ele virou para a sala e falou: então, estão todos liberados hoje. Então, eu tentarei ser breve aqui. Eu quero dizer que eu acho, Nicola, que a concorrência aqui da plateia mostra como o consensualismo não é uma paleta mexicana, né? Não foi algo, e foi algo que veio e veio para ficar. Como Eco-Rodovias, eu tive a oportunidade de participar de um processo de composição no governo do estado, vejo a Tarsila aqui e me recordo, que era de uma mudança tributária de 2003, feito um aditivo em 2006, com discussões que se arrastavam e houve um grande consensualismo em 2021. Então, nós estamos falando de quase 20 anos de um paciente, talvez, na UTI, né? Depois, a experiência também aqui com relação à Ecovias Capixaba, vejo os meus colegas aqui que nos ajudaram, que participaram, tiveram todo o Robertinho, e também o Marco Aurélio falava mais cedo, né? Eram contratos de terceira etapa, contratos de concessão, que já viviam aí há mais de 10 anos numa discussão e de dificuldades, de tentativa de buscar alternativas. Todo mundo via que aquele paciente não tinha solução se não houvesse uma atuação mais estrutural, e, de fato, com o protagonismo aqui que teve o Tribunal de Contas da União, a agência reguladora, foi possível fazer isso para aqueles contratos. Sempre com a preocupação muito bem trazida aqui para a Inês, que isso não vire um subterfúgio para descumprimento de contrato. Eu acho que essa é uma preocupação de todos, seja do setor público, do setor privado, das empresas que cumprem contrato. Então, acho que esse é um ponto importante. E também tivemos experiência também na Câmara de Composição, lá da NTT, com uma arbitragem que não era de valor significativo, que não tinha muita dúvida a respeito do que fazer, mas a dificuldade que todos tínhamos com relação às resistências, e aqui não culpo ninguém, porque a falta de uma estrutura e de uma clareza gera preocupação, inviabilizaram a solução. E eu queria trazer aqui de maneira muito rápida, depois de tudo que já foi dito, que eu acho que o consensualismo tem 2 pilares fundamentais. O primeiro deles é cultural e o segundo é estrutural. O que eu me refiro quando eu falo cultural? A Inês comentou aqui muito dos dispute boards, dos DBs, nos contratos novos. Eu sempre trago um exemplo de que um contrato de concessão lá da primeira etapa de concessão federal, acho que eu já comentei isso, né, Rafael? Tinha uma previsão da década de 90, final da década de 90, tinha uma previsão que, em caso de divergências técnicas, se criaria lá uma comissão técnica, a concessionária indicaria a agência indicaria um outro, e haveria uma solução. E quando, alguns bons anos atrás, diria quase uma década atrás, houve uma divergência e fomos à agência para poder buscar a constituição deste comitê, dessa comissão, a agência, à época, disse que não era caso de constituir essa comissão, porque não havia dúvida, a agência já tinha o entendimento dela. Veja, eu não trago isso, não é uma crítica de novo, isso é um fato que mostra como há necessidade de que haja a cultura da busca da solução, para que isso viabilize os caminhos, né? Senão, esses mecanismos todos que são criados, os DBs, eles virão e serão mais um passo para a discussão. Fico feliz de ouvir aqui que
seja ente público, seja ente privado, se tiver uma decisão adjudicatória, a necessidade de cumprir aquela decisão, porque é para esse mesmo que é a finalidade. Então, eu vejo que a necessidade de ter uma cultura, não basta ter só a vontade. E a questão estrutural, o Nicola, eu acho que trouxe o exemplo do CPC, né, que aqui eu acho que a gente tem um público que talvez nem todos sejam da ciência jurídica, mas que é o Código de Processo Civil, que teve uma reforma em 2015 e que implementou e trouxe muito a questão do princípio do consensualismo. E vocês vejam que o Código de Processo ele trouxe uma inovação que era importante do ponto de vista fundamental. Hoje, né, até então, você era citado, você entra com uma ação, ingressa com uma ação contra uma pessoa, a pessoa ela é intimada, citada para se defender. Ela ia lá criar, né, para contra-argumentar. E o código falou, poxa, vamos criar uma tentativa de conciliação prévia. Eu vou chamar o outro, não para que ele se defenda, para ele contra-argumentar, para ter litígio. Eu vou chamar o outro para que ele tente fazer um acordo antes do processo seguir, com os requisitos lá previstos no código. Isso em 2015. Qual é a realidade que a gente tem hoje em dia? A realidade que a gente tem hoje em dia, infelizmente, é que esse dispositivo não pegou. Não é a prática que a gente vê. Essa tentativa de conciliar antes de ter o processo não foi adiante. E não foi adiante, não é porque o judiciário não quer acordo, ou porque as partes não querem acordo. Não foi adiante porque não há a cultura de celebrar o acordo e não há a estrutura necessária. Porque não é simplesmente, eu quero fazer um acordo, vamos solucionar. Estamos aqui com 2 exemplos de discussões grandes, seja no âmbito do TCU, sejam as discussões que houve à época com o governo do Estado de São Paulo. Quantas reuniões houve? Quantas partes envolvidas? Tribunal de Contas, Agência Reguladora, Procuradoria, AGU, Ministério, Agência Infra, Consultoria, quanta dentro do próprio Tribunal de Contas, auditoria, Ministério Público do Tribunal de Contas. Então, nós estamos falando de uma pluralidade e que isso demanda estrutura. E uma estrutura gera necessidade de ter um investimento para aquilo. Não foi diferente no âmbito do governo do Estado de São Paulo e também não foi diferente, em proporções menores, evidentemente, no âmbito da agência para resolver as questões que foram lá levadas para compor. Então, falar em cultura também traz a responsabilidade de uma estrutura direcionada para o consensualismo. Então, até para tentar respeitar aqui o prazo, eu diria hoje que eu acho que o consensualismo, ele de fato veio, Renata, eu acho que é uma experiência inovadora, de fato o direito administrativo deu uma cambalhota, mas o mundo deu uma cambalhota. Se o direito administrativo não desse essa cambalhota, ele ia ficar lá esquecido, né? Então, eu acho que cumpre a nós, operadores do direito, administração pública, setor privado, de trabalhar de maneira conjunta para que a gente possa buscar as soluções e essas soluções sejam céleres. Nós estamos falando, Renata, de contratos que são contratos de 20, 30 anos. Eu citei, o Rafael mencionou aqui a questão do casamento. Papa Francisco falava, Rafael, olha, os casais podem brigar, o que não pode é dormir brigado. É natural que com 20 anos, 30 anos, haverá mudanças, haverá divergências, haverá necessidade de se buscar soluções. Só basta nós nos pensarmos onde nós estávamos há 5 anos atrás. O mundo dá cambalhota mesmo. E agora, o que não pode é deixar o... Interferir um pouco, Eduardo. O Eduardo de hoje não é o Eduardo de 20 anos atrás. Não, no muito mais casamento, né? careca, não, de dificuldade de enxergar, não é mais o mesmo, não. Né, com autonomia menor, mas brincadeira à parte, eu acho que a gente precisa ter esse olhar atento aí para essas discussões e evitar que o consensualismo seja usado só para o paciente que esteja na UTI. O consensualismo tem que ser usado para dor de cabeça, o consensualismo tem que ser usado por uma disfunção simples,
para evitar que o paciente vá para a UTI. Ninguém quer tratar na UTI. A UTI traz risco, né? Então, eu acho que esses... Queria aproveitar já até os aplausos aqui do lado. Eu acho que esses são os pontos que eu queria trazer, agradecer o papel fundamental. Eu acho que se é difícil para o setor privado, a Renata, minha companheira aqui de luta, eu entendo a dificuldade ainda maior para a administração pública, com todas as restrições, todos os limites, mas são com pessoas como vocês, com capacidade, com vontade, com coragem, que a gente pode avançar e deixar o consensualismo como cada vez mais impregnado no dia a dia das concessões. Obrigado. Obrigada, Edu. Você trouxe exemplos dos contratos que tinham cláusula que previa já consensualidade. A gente viveu isso no estado do Paraná, com uma concessão estadual. Tentamos invocar também esse comitê de solução ali, não funcionou, mas a realidade se impõe, né? A gente sabe da incompletude dos contratos e sabe que precisa resolver. E como você bem pontuou, não precisa chegar na UTI. Tem dor de cabeça no meio do caminho e tem remédio adequado para isso. Não precisa ir para a UTI para resolver. Bom, estamos caminhando para o final. Eu vou passar a palavra para os senhores aqui para poder fazer suas considerações finais e deixar aqui a impressão dos senhores a respeito do legado que o consensualismo pode deixar para a gestão de rodovias, de concessões de rodovias nos próximos anos. Nicola, você começa? Vamos lá. Bom, eu guardei 2 minutos do meu tempo para terminar agora, viu? Então, estratégia. Quem fala primeiro tem que guardar, porque depois alguém puxa a sua orelha, que não foi o caso aqui ao longo dos debates, você tem que ter direito de defesa depois, né? Tem sempre horário aqui, a gente sempre dá um jeito. Mas, assim, veja, se a gente olhar para a história recente, a gente investiu muito em brigar por meio da arbitragem e não buscar resolver via diálogo os problemas, né? A doutora Inês trouxe exemplo de São Paulo já de longa data, então é importante reconhecer que não é uma novidade, então isso já vem de longa data sendo debatido na administração pública, mas a escolha prioritária, tradicionalmente, tem sido resolver na briga. Isso envolve cultura. Lá no meu condomínio, o vizinho quer receber o carro amassado do condomínio e o condomínio quer receber o portão que o vizinho bateu. E está na justiça. E está na justiça há 5 anos, desde que eu moro lá. E o portão está funcionando, graças a Deus. Mas vejam, é contraintuitivo que a nossa primeira escolha seja resolver os problemas via briga, mas tradicionalmente é isso que a gente faz. É a cultura do litígio. A gente não dialoga, a gente manda um ofício, a gente não... Enfim, então eu acho que isso está em transformação, é importante reconhecer que está mudando. A doutora Inês comentou algo que eu acho bem relevante. Aproveitar que aquele coletivo ali está estudando como resolver o problema do contrato para incorporar isso na regulação futura. Isso acontece também com nós, da administração pública, que estamos trabalhando com processos de solução dialogada. Esse nosso processo de trabalho também deve ser aprimorado ao longo do tempo. Não vai ter bala de prata, você começa num dia com um processo de trabalho dessa SEX Consenso, da agência ou da procuradoria, e ele já é perfeito no primeiro dia. Isso não vai acontecer. Então você vai precisar não só aprimorar os contratos para não ter problemas futuros, quanto os processos de trabalho de solução dialogada para que também seja objeto de reflexão e um aprimoramento contínuo, né? Então esse é um ponto relevante. E aí, para encerrar, eu queria fazer um agradecimento bastante enfático a todos aqueles, e tem muitos aqui, que contribuíram com os resultados que foram alcançados, né? É importante reconhecer a unidade de auditoria do TCU, os colegas da Consenso, que foram todos corajosos de ir para uma iniciativa inovadora, né? O colega Silvio está aqui, todos foram por dedicação ali a tentar ajudar a construir algo diferente, algo novo, né? Mas olha, agência, ministério, AGU, 4 áreas diferentes participando, advocacia pública, um papel muito relevante. Mas aqui eu queria destacar a importância do setor privado. Não há acordo que atenda ao interesse público desrespeitando o interesse do particular. Isso tem que ser construído, é o interesse geral, que contempla tanto o público quanto o privado, para você conseguir sair do outro lado, né? E aí tanto a área técnica quanto jurídica, os advogados, que muitos aqui também participando, e os técnicos, né, de cada um desses atores, que acabaram fazendo a diferença. E aí, para fechar, eu queria propor, na verdade, um desafio adicional, que é acompanhar a execução dos acordos. O doutor Inês comentou também isso. Tão importante quanto acordo é que eles sejam cumpridos e executados. Então, há uma atenção muito grande nossa. E aí eu digo, do que eu tenho recebido de informação, a gente ainda vai trabalhar processualmente nisso,
mas eu tenho uma alegria muito grande de ver a concretização do que foi pactuado nos acordos. Do que eu tenho visto hoje, no geral, é o que mais me impressiona. Né? Você começar a ver a rodovia ser duplicada, o VLT em operação lá em Salvador, as termoelétricas desligadas, enfim, os acordos performando. Isso é muito bom ver acontecer, mas eu queria fechar com esse desafio adicional. Mais uma vez, é um trabalho compartilhado do poder público e do privado, que a gente, de fato, consiga implementar o que foi pactuado. Né? Muito obrigado. Obrigada, Nicola. Edu? Eu acho que só para complementar aqui, eu ia trazer esse dado exatamente disso, porque quando a gente falava em fazer o consensualismo, isso vai trazer vantajosidade, isso vai trazer. Não, agora que a gente já tem um prazo, já tem dados concretos aqui. A gente está falando, no caso da Ecovias Capixaba, de 172 quilômetros de duplicação, mas hoje, já foram entregues quase 15 quilômetros. Um ano e pouco, quase 15 quilômetros de duplicação e entregas ainda em 2026 de mais 10 quilômetros. 380 milhões investidos. Não estou falando que serão investidos, já investidos. É que no seu caso não tem o consensualismo porque o portão está funcionando. Porque se o portão não estivesse funcionando, o prédio já teria buscado uma solução. Eu acho que esse era o recado final aqui. Obrigada, Edu. Rafael? Renato, eu não quero me estender muito, mas deixar um recado, acho que para... Desculpa, eu estava desligado. Não queria me estender muito, mas deixar um recado para todos vocês. O Nicola bem colocou, essa é uma solução que não parte só do poder público, ela necessariamente precisa da parceria com o poder privado, com o privado, né, com o parceiro privado. Então, investir na confiança, investir na relação de fidúcia fará com que nós, ao longo desse casamento de 30 anos, apesar do Eduardo não ser mais o Eduardo de 10 anos atrás, apesar daquele contrato não ser mais o contrato de 20, 30 anos atrás, nós iremos passar por problemas ao longo da execução desse contrato e nós precisamos cultivar confiança, a fidúcia. É só dessa forma que, ao sentar naquela mesa, na mesa lá do Nicola, ou ao sentar na mesa de uma Câmara de Composição dentro da Procuradoria Federal, vocês conseguirão sair de lá com um resultado mais exitoso, a sociedade conseguirá sair de lá mais satisfeita, porque a assimetria de informação naturalmente será distendida o quanto mais vocês investirem na fidúcia e confiarem no trabalho da agência reguladora. E hoje eu posso dizer com muita segurança que a NTT já incorporou isso dentro da cultura dela, os nossos RCRs são um reflexo disso, e nós esperamos de vocês que vocês também acreditem na Agência Reguladora Nacional de Transportes Terrestres e acreditem que a fidúcia fará com que nós tenhamos resultados muito melhores ao longo da execução desses contratos. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Inês? Bom, falar bem rapidamente, porque agora a televisão está funcionando e está assim. Exato. E o tempo acaba aqui, depois começa a contar negativo. Você fica com a Freneticamente funcionando aqui a freneticamente televisão. funcionando, e eu sou o que separa os senhores do almoço, E então ainda não tem o vou... favor escrito, daqui a pouco vai acabar o favor. Vai ali. acabar. Pois é, então rapidamente, eu queria deixar 3 ideias. A consensualidade tem a força que tem, porque ela exige das partes compromisso com a solução do problema, que é uma lógica diferente da litigiosidade. Portanto, a litigiosidade, para mim, é aquele grupo de WhatsApp que você fala o que você quiser, e aquelas coisas horríveis, e fala, meu Deus, e o consensualismo, você coloca aquela mesma pessoa ali, presencialmente, dificilmente ela vai falar a mesma coisa. Então, eu acho que a consensualidade traz esse instrumento muito poderoso, que é o instrumento de as partes se comprometerem a juntas achar uma solução para o problema. Como é algo novo, e o Nicola falou sobre esse aprendizado, a gente precisa aceitar que haverá erro. Não existe inovação sem possibilidade de erro. É preciso poder errar. Errar de boa fé, mas é preciso poder errar. E esse é um desafio enorme para quem está na administração pública inovando. O risco da inovação ele ainda é alto no nosso país. Então, essa é uma questão importante que um instrumento novo como o da consensualidade traz implícito, porque é novo, e a aprendizagem vai nos mostrar os melhores caminhos. O terceiro e último ponto que eu quero trazer diz respeito a esse elemento da fidúcia e como a gente pode pensar, olhando para, agora que a gente já tem uma certa amostragem, agora que a gente já consegue saber se a vantajosidade que
que foi imaginada, se ela performou ou não, se os contratos, se os acordos estão sendo cumpridos ou não, como que a longo prazo a gente estabelece algum nível de valor para essa performance dos acordos, a atribuir aquele parceiro, digamos, um ponto a mais, porque demonstrou a credibilidade ao cumprir o acordo. E eu gosto de pensar nessa relação entre público e privado, menos como um casamento. Talvez eu não fui muito bem sucedida no meu, então eu acho esse exemplo ruim. Eu gosto de pensar como uma eu gosto de pensar numa estrutura mais como uma amizade, uma parceria forjada por um propósito comum, que é construir uma sociedade melhor, cada um entregando, cada um no seu lugar, mas é construir um Brasil melhor. Eu acho que é isso que nos une a todos aqui, cada um no seu papel, cada um no seu lugar, cada um com a sua atribuição, e esse propósito é o que forjará essa fidúcia, e eu acho que esse propósito e essa boa-fé é que fará desse instrumento algo poderoso, algo transformador e algo que venha para ficar. Hoje, senhores, temos todos uma responsabilidade muito grande se a gente quiser mesmo que o consensualismo seja algo estruturante, algo integrante do portfólio de solução de conflitos. Todos temos um compromisso de fazer com que esse instrumento funcione. Muito obrigada. Obrigada, Inês. Já estou agora, já está vindo pessoal aqui, ó, vai encerrar, mas vamos lá. Em relação à pergunta do nosso painel, o que manter daqui para frente, já constatamos que consensualismo é um caminho sem volta, mas que a gente ainda tem muito que melhorar daqui, né? É um processo como um todo de transformação. Quero agradecer aos nossos painelistas pelas contribuições valiosas, agradecer à ABCR pelo convite, parabenizá-los pelos 30 anos de ABCR de associação e parabenizá-los também pelo lindo evento. Muito obrigada, aproveitem a programação da nossa Bienal de Rodovias 2026.